Glórias a Deus. Quem está feliz aqui hoje, pessoal? Também estou muito feliz, com muita expectativa por aquilo que Deus vai fazer. A gente tem orado muito, e não sei se você sabe, mas acho que você espera isso. Mas toda semana, nós passamos a semana orando também por aquilo que vai acontecer aos domingos, declarando, trazendo, puxando do Espírito aquilo que nós queremos ver acontecer aqui. E nós estamos com muitas expectativas para o dia de hoje. Nós sentimos que hoje vai ser mesmo um dia de alinhamento de algumas coisas. O Senhor vai alinhar um pouco as nossas coisas e principalmente a nossa vida espiritual. Então hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Então, se você está com o seu caderno aí, com as suas anotações, já segura aí, já pega aí para ir anotando tudo aquilo que a gente vai falar hoje, aquilo que o Espírito Santo vai estar te falando. E eu quero também que você preste atenção no que o Espírito Santo vai mostrar para você durante a palavra. Existem algumas coisas, algumas chaves que vão ser específicas para você e que o Espírito Santo vai trazer essa revelação. Então não se distraia com aquilo que possa acontecer do seu lado, não se distraia com a minha beleza, mas foque no Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, Atos capítulo 12, versículo 1. Pode abrir a sua Bíblia aí, Atos capítulo 12, do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Todo mundo achou? Diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas, diga comigo, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aí. Depois, se você quiser ler na sua casa esse capítulo de Atos 12, você vai ver que Pedro, ele é miraculosamente solto da prisão, aparece um anjo, o anjo encosta nele, Pedro está lá dormindo, o anjo encosta nele, acorda aí, Pedro. Pedro acorda assustado, né? Imagina ver um anjo. Quem já teve uma visão de um anjo aqui alguma vez? Eu nunca tive, mas pelo que eu leio na Bíblia, não deve ser algo assim, você fica meio assim, não sei se eu corro ou se eu recebo agora, né? Porque deve ser algo que às vezes um pouco assustador, fora do comum. Então aquele anjo vai, ele acorda Pedro naquele momento, Pedro levanta, o que está acontecendo? E o anjo fala: Pedro, me segue. E ele começa a tirar Pedro daquela prisão e leva Pedro para fora, Pedro é liberto. E algo que a gente vê nesse texto é que um versículo antes, a palavra de Deus diz que Tiago foi morto pelas mãos de Herodes. Tiago foi feito mártir, né? Morreu ali no nome de Jesus, por Jesus Cristo, e entregou a sua vida. E a gente vê que depois disso, quando o Herodes vê, todo mundo gostou, os judeus gostaram que eu matei Tiago, eu vou continuar com isso. E aí ele vai atrás, prende Pedro. Pedro está lá, Pedro é liberto, mas antes de Pedro ser liberto, tem esse último versículo aqui, que é o versículo 5, que fala: quando Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Tiago foi martirizado, Pedro foi solto. E a única diferença que o texto mostra para nós entre os dois é que por Pedro a igreja estava junta, orando incessantemente para que Deus fizesse algo na vida dele, para que Deus trouxesse essa liberdade. Então a palavra de Deus está nos mostrando a importância dessa oração incessante, dessa oração que não cansa. Porque talvez, se a igreja não estivesse nesse momento de unidade, orando por Pedro, talvez Pedro tivesse morrido nas mãos de Herodes naquele momento também. Mas, porque a igreja se levantou em oração, Pedro foi solto, Pedro foi liberto, e a gente vê tudo que Deus fez na vida de Pedro depois daquele momento também. Então a palavra de Deus hoje, ela está nos mostrando, aqui, esse texto que nós estamos lendo, ela está nos mostrando que existe um tipo de oração, que é essa oração que prevalece, essa oração que é incessante. Eu sei que cada um aqui tem desafios na vida. Quem tem desafios aqui?
Eu tenho desafios, você tem os seus desafios. Por exemplo, eu compro uma roupa, meu desafio é, vai servir ou não? Ganho uma roupa, tem vários desafios. Os meus desafios talvez não sejam os mesmos que os seus, mas todos nós temos desafios, amém? Você tem os seus desafios, eu tenho os meus. E pensando nos nossos desafios, eu quero que você comece a pensar agora nesses desafios e lembrar, quais são os desafios que eu continuo a orar? Quais são os desafios que eu tenho na minha vida, tenho na minha família, tenho no meu trabalho, coisas que estão me afligindo, que eu tenho persistido em oração para ver a mão de Deus agindo sobre aquela situação? E quais são os desafios que eu tenho na minha vida que eu esqueci, que eu abri mão, que eu comecei a me acostumar com aquela situação? Às vezes algum pecado que é presente na sua vida, que até hoje você não foi liberto, mas você já está acostumado. É assim, minha vida é assim. Cada 2 meses eu caio. Eu continuo falando uma mentirinha, a mentirinha faz parte da minha vida. Eu continuo agindo só nessa área, mas só nessa área eu ajo aqui da maneira que eu penso que é melhor. Eu não deixo Deus tocar nessa área. Então, alguns desafios da nossa vida, a gente tem persistido em oração, mas outros desafios da nossa vida, a gente não tem tido essa persistência, essa oração incessante. E hoje nós vamos sair daqui entendendo que existe para nós esse lugar de oração incessante, essa oração que não para, essa oração que não desfalece, essa oração que não vai parar até ver se cumprir aquilo que Deus te falou. Então, quais são as palavras que Deus falou para você? O que Deus falou para você a respeito do seu trabalho? O que Deus falou para você a respeito da sua família? O que Deus falou a respeito do seu ministério? As coisas que Deus vai fazer na sua vida? Será que isso está nas suas orações? Será que você você visita aquelas palavras proféticas que você recebeu anos atrás? Quando alguém falou, você vai ser pastor. Você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Olha, eu sinto que o Senhor te chamou para influenciar a esfera da igreja, a esfera dos negócios, a esfera do governo. Coisas que você recebeu lá no passado, que por muitas vezes você nem lembra mais. Hoje nós queremos revisitar essas promessas, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me desafiou muito, e eu senti o Senhor falando comigo, se o avivamento em Portugal e na Europa dependesse das suas orações, como que ia ser? Se o avivamento que a gente tem tanto clamado, que a gente acredita quando nós estamos aqui aos domingos, pedindo e clamando ao Senhor, ele dependesse da nossa vida de oração de segunda a sexta, quando que esse avivamento ia chegar? E o Senhor começou a me ministrar, e o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a ser, sabe quando a palavra de Deus ela vem e começa a te esmagar, aquela pressão, falando, nossa, essa doeu. Porque se dependesse de mim, eu não sei se a gente estaria tão perto. Eu oro para Deus fazer algo aqui em Portugal, eu oro para Deus fazer algo na Europa, mas se depende das minhas orações, talvez eu tenha que melhorar um pouquinho minhas orações. Talvez a minha oração ela tenha que ser mais frequente. Talvez a minha oração ela tenha que estar nesse lugar de ser uma oração que é incessante, que não para, que continua, que permanece. A nossa tendência na vida, da nossa vida de oração, é ela ser como se fosse algo pontual. Então eu estou sempre a orar por coisas que vão acontecer, por coisas que eu quero. Então eu acordo mais cedo, faço meu devocional, tenho meu momento com Deus, oro naquele momento, peço para o Senhor abençoar minha família, minha casa, meu trabalho, para me proteger. E eu oro por aqueles momentos. E aí no dia seguinte eu faço a mesma coisa e oro pelas mesmas coisas. Mas quando a gente entende e percebe na vida de Jesus, através dos evangelhos, a gente vai ver que a vida de oração de Jesus não era uma vida de oração que é responsiva. Então eu não oro somente em resposta de coisas que eu estou querendo, ou em resposta de coisas que aconteceram na minha vida. Mas a vida de oração de Jesus, ela era completa. Não eram momentos, mas era um estilo de vida. Então eu tenho que entender que eu preciso ter um estilo de vida de oração. Não é simplesmente quando eu acordo pela manhã, tenho ali meu momento com Deus, depois eu passo meu dia inteiro sozinho, batalhando, fazendo as coisas do dia, e aí durmo. Antes de dormir eu falo, Senhor, o
sono do justo, por favor. Em nome de Jesus, recebo, durmo igual um bebê. Aí acordo no outro dia, oro aquele momento ali, depois só vou encontrar com Deus à noite, pedindo para Ele abençoar meu sono. Então o Senhor, Ele está falando conosco hoje, que Ele está... Eu sinto como se fosse uma cobrança, no bom sentido de Deus, de a gente entender, será que a oração, ela é parte do meu estilo, do estilo de vida que eu tenho hoje? Será que no estilo de vida, da minha vida, aquilo que eu faço, cara, será que eu posso falar, cara, eu estou em tempo inteiro em oração? A palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus há, ali há liberdade. Então se você passa o seu dia com o Espírito Santo, o seu dia em oração, você vai experimentar o quê? Liberdade. Quem aqui quer ver uma vida livre? Livre de tudo. Livre de tudo que te prende, todas as coisas que acumulam na sua cabeça, seguindo aquilo que o Espírito Santo está te mostrando. Todos nós queremos. E para isso, basta a gente estar ali junto com o Espírito Santo todo dia. Muitas vezes, essa vida de oração, esse estilo de vida, de estar orando em tempo inteiro, orar e sem cessar, ela soa para nós como se fosse algo pesaroso, como se fosse algo difícil, como se fosse ali, cara, ter que bater nas minhas costas, ora, Paulão, ora, Paulão. E o dia inteiro relembrando isso, mas não é assim. Você estar presente, você trazer o Espírito Santo para próximo de você, você passar o seu dia com o Espírito Santo, você vai experimentar a maior liberdade da sua vida. Vai ser um dia incrível você passar o dia com o Espírito Santo. Aos domingos, pelo menos eu, algumas pessoas aqui, nós passamos o dia inteiro na igreja. Não sei se alguns aqui só vêm para o culto, mas nós passamos o dia inteiro na igreja. E é um dos melhores dias da semana, porque a gente está cercado de pessoas que estão no mesmo propósito, buscando o reino de Deus, e é um dia muito bom. Mas talvez na segunda, você está cercado de lobos. Por mais que eles queiram ser lobos ou não, vão ser lobos ali, batendo de frente contra a sua fé, contra os seus princípios, aquilo que você acredita. E você ali sozinho, enfrentando todos esses lobos sozinhos. Chega aqui no domingo se arrastando, todo machucado por causa da semana. Sendo que nós temos um ajudador. Nós temos a quem recorrer, nós não precisamos passar a semana sozinhos. Nós temos o Espírito Santo disponível para nós, é a promessa de Jesus para nós. Eu vou, mas eu deixarei o Consolador. E muitas vezes eu estou passando a minha vida, eu estou vivendo a minha vida sem entender que eu não preciso estar sozinho. Sem eu entender que a minha vida, ela não se conduz assim, só o devocional de manhã, e aí eu passo o dia inteiro lutando na guerra, e aí eu volto para casa, agora não tem mais guerra. Não é isso. Você pode passar o dia inteiro com o Espírito Santo, experimentando a liberdade que existe na presença de Deus. Talvez no seu trabalho seja um ambiente hostil. Vai no banheiro. Senta ali e começa a orar em línguas. Renova o seu espírito, renova a sua fé, renova a sua força. Começa a pedir para Deus estratégias. Vai na arrecadação do prédio. Vai ser o seu quarto de guerra ali. Eu estou orando, tá difícil, cara, aqui só tem lobos, todo mundo me perseguindo, mas eu tenho que separar um tempo, eu tenho que renovar minha fé, eu tenho que buscar mais. E eu vou lá, oro, Senhor, me ajuda. Hoje está difícil, hoje meu chefe chegou endemoniado, mas maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Amém? E nós temos essa garantia, o Espírito Santo está conosco. Então a gente vai entender que nós precisamos ter essa vida de oração, que ela é incessante. Ela não para até a gente ver os montes se movendo, as cadeias quebrando, as pessoas libertas. Eu vou persistir em oração. Essa oração que é incessante, a gente vai entender que ela tem dois propósitos. O primeiro é levantar defesa contra um ataque demoníaco. Então, às vezes, na sua semana, você está sofrendo um monte de coisas. Vê um monte de setas na sua mente, vê um monte de coisas na sua cabeça, um monte de sentimentos ruins. Você está ali desarmado, você está ali como uma ovelhinha no meio dos lobos, como a gente está falando. E vê um monte de ataque sobre você. Essa vida de oração, ter esse estilo de vida, vai fazer com que você suporte esses ataques.
vai levantar esse muro para que o inimigo não tenha acesso a você, não tenha acesso à sua mente, para que a sua mente continue clara nos pensamentos de Deus, você pensando a palavra de Deus vindo sobre você, você lembrando de versículos específicos que o Espírito Santo vai estar mostrando para fazer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e de repente você entra ali no meio dos lobos, mas você é uma ovelha bombada, você é uma ovelha forte. Os lobos vão olhar assim e falar: acho que vai ter que juntar mais uma galera aí para pegar esse daí. Por quê? Porque eu estou forte, eu estou alimentado, eu estou edificado. A palavra de Deus nos diz que a oração em línguas, ela nos edifica. Então eu estou o tempo inteiro, estou no trânsito, estou ali no meio de uma reunião, vou no banheiro rapidinho, 5 minutos. Eu duvido, faz esse teste essa semana e me conta semana que vem. No seu dia a dia, separa 5 minutos, vai no banheiro, na arrecadação e passa 5 minutos orando em língua. E eu quero ver o que Deus vai fazer no seu dia, como o seu dia vai mudar, como as coisas vão mudar ao seu redor, no seu trabalho, o ambiente que você está vai mudar. Amém? Então o Senhor hoje está nos chamando para ter esse estilo de vida de oração. E nós vamos falar de alguns pontos aqui. E o primeiro deles a gente vai entender por que eu preciso orar. Amém? Por que eu preciso orar? Jesus já conquistou tudo por mim, né? Por que eu vou precisar orar? Então a gente vai ler aqui na palavra. Abre comigo aí em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, começa a se aprofundar na palavra de Deus, a gente vai ver que antes de todo grande mover de Deus, o Senhor junta o seu povo para orar. Existe algo que acontece onde o Senhor começa a acordar os santos, a despertar aqueles que estão dormindo, falando: acorda aí, vamos orar. Cutuca aí o irmão do seu lado, vamos orar. Amém, né? Vocês estão meio devagar hoje, pessoal. O que está acontecendo? Vamos orar, pessoal. Quem gosta de orar aqui? Amém. Então a gente vai ver que Deus encontra Moisés por conta do clamor do seu povo. O povo ali no Egito estava sofrendo. Deus levanta Moisés por conta do clamor do povo. O povo se uniu em oração, clamando pela misericórdia de Deus. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém porque ele ora. A oração, ela é importante. Nós estamos falando aqui de um novo prédio para Zion. A sua oração é importante. Nós contamos com a sua oração. Você que chega às vezes, não consegue entrar, nós contamos com a sua oração. Dói mais em nós ter que mandar você embora do que em vocês, pode ter certeza disso. É igual quando o pai vai disciplinar o filho, que dá umas palmadas, e fala: tá doendo mais em mim. Eu sempre desconfiei da minha mãe: não tá não, tá doendo em mim aqui, tá? Mas dói mais em nós ter que fazer isso. Nós sabemos que as pessoas chegam com expectativa, mas nós não temos o que fazer. Não dá para... Eu queria encher todo mundo aqui, aquele ambiente de avivamento, de glória, sabe o que eu estou falando? Mas a gente não pode. Então, ore pelo nosso novo espaço. Ore pelo nosso novo templo aqui em Lisboa, amém? Eu conto com as orações, nós contamos com as orações de vocês. A gente vai ver também que Daniel tem a revelação que transforma tudo depois que ele ora. João Batista é a resposta de oração de Zacarias. Pentecostes acontece quando todos estavam reunidos em oração. E como nós lemos, Pedro é liberto da cadeia, porque a igreja estava em oração incessante. Então, antes de todo grande mover de Deus, a gente vai ver que o Senhor, Ele levanta os santos, Ele chama as pessoas para se envolverem em oração, por aquilo que Ele quer fazer aqui. Quais são as pautas de oração que o Senhor tem colocado no seu coração? O que o Senhor tem falado?
Esteja orando por isso. Será que você tem ouvido de Deus aquilo que Ele quer fazer em Portugal? Aquilo que Ele quer fazer na Europa? Será que você consegue receber de Deus essa incumbência de orar sem cessar por algo que Ele vai colocar no seu coração? Será que eu entendo que existe uma responsabilidade minha, como filho de Deus, como testemunha de Cristo, de levar o reino de Deus em todos os lugares? Eu preciso me mover, eu não posso continuar o mesmo. Algo que você vai ver aqui na Zion é que você pode chegar da maneira como for. Você pode chegar todo largado, todo rasgado, todo machucado, cheio de vícios, cheio de coisas, não tem problema. Você pode chegar da maneira que for. Mas você não continua do mesmo jeito quando você estiver aqui. Porque nós acreditamos num evangelho que transforma. Nós acreditamos num Deus que nos melhora. Eu fui melhorado por Deus. Você pode achar, nossa, mas é que estava muito ruim. Mas Deus fez grandes coisas na minha vida. Sou casado com uma mulher muito bonita. Pode dar glória a Deus, porque o pessoal vem perguntar, eu falo, cara, ora porque isso é na oração. Certos romperes da sua vida você só vai conquistar na oração, pessoal. Amém? Vira para o pessoal do seu lado e fala assim, está orando? Estás a orar? Tem que orar, pessoal. Tem que orar, se você quer ver acontecendo, você tem que orar. O Senhor hoje, Ele vai colocar esse músculo novo em nós, dessa oração incessante, algo que não para, algo que continua, independente dos desafios, independente do que está acontecendo na sua vida hoje, você persistindo em oração, crendo, pela fé de que o Senhor vai agir em seu favor, de que o Senhor vai fazer, que as coisas vão melhorar para o seu lado. No mundo tereis aflição, mas não é para você permanecer na aflição. Tem de bom ânimo, porque o Senhor é bom. Ele é o seu Pai bom e Ele quer estar com você, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar uma vida melhor. Você faz o seu e deixa Deus fazer o dele. Então esteja orando pela sua vida, ore pela sua família. Se você tem familiares que ainda não conhecem Jesus, esteja orando por eles também. Então nós entendemos através da palavra de Deus que antes de todo grande mover, o Senhor Ele chama o seu povo, Ele acorda os santos, esteja em oração. De repente vai sonhar com algo que não faz nem sentido para você. Algo que eu entendi, uma maneira que Deus fala comigo, é quando eu penso algo que não faz o menor sentido. É tão maluco isso que eu estou pensando, não faz sentido algum, que deve ser Deus, porque não tem outra explicação, deve ser Deus. Então às vezes Deus está falando que vai fazer algo na sua vida, e você está assim, não, isso daqui na minha vida não, isso aqui tem nada a ver, mas eu trabalho com isso, Deus está falando em relação a isso. Olha, se Deus está falando algo tão fora do comum, tão fora do habitual, você está sentindo algo que assim, não faz o menor sentido para você hoje, ore a respeito, porque talvez seja de Deus. Talvez seja Deus te mostrando aquilo que Ele tem para você. Talvez seja Deus te redirecionando, mudando a sua rota, mudando o lugar para onde você está indo. Os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Os planos dele são maiores do que os nossos. Então às vezes eu não entendo, mas eu quero me mover naquilo que Deus está falando. Mesmo sem entender, porque eu não preciso entender tudo. Eu preciso obedecer muitas vezes, só isso. O problema é que eu quero entender antes de obedecer. E não é assim que a conta funciona. Primeiro eu obedeço, depois eu vou entender porque Deus está fazendo algo na minha vida. Amém? E a gente vai ver também que a oração, ela é uma questão de intimidade. Daniel capítulo 9, versículo 18, diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Jesus nos convida a uma maior intimidade com o Pai, através da oração. Você quer conhecer os planos de Deus para a sua vida? Ore, esteja em oração. Passa tempo com Deus, busque ao Senhor,
Você não nasceu para andar sem saber que direção você tem que ir. Entende? Você não nasceu para ficar perdido aqui no mundo. Deus não te jogou aqui em Portugal, ó, você nasceu aqui, mas agora se vira, tá bom? A gente se encontra quando você morrer, que aí ou é inferno ou céu, e aí a gente resolve essa situação. Não é isso. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Talvez não seja o plano que você quer, mas Deus tem um plano para a sua vida. E os planos de Deus são muito melhores. Eu tenho que entender que se eu quero ter intimidade com Deus, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ter essa vida de oração. Eu preciso ser constante em oração. Eu preciso estar todos os dias na presença de Deus. Eu preciso buscar ao Senhor. Às vezes você pode pensar, mas eu não sou pastor, eu não trabalho na igreja, então eu não preciso orar todo dia. Está errado, tá? Não é assim que funciona. Eu oro todo dia, não é porque eu trabalho na igreja. Eu oro todo dia porque eu quero ter intimidade com o meu Deus, o meu Criador. Independente do que você faça, eu não sou o que eu faço. Eu sou aquilo que Deus fala para mim que eu sou. O que eu faço talvez seja até irrelevante no meu devocional com Deus, da maneira como eu interajo com Deus. Então não é porque a pessoa é pastor, ou trabalha na igreja, que ele vai ter que orar todos os dias e você não. Você tem que entender que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que pode agir em seu favor, que te criou, que te ama mais do que todo mundo, que sabe você da cabeça aos pés, te conhece todos os jeitos, sabe todos os seus segredos, e esse Deus está querendo conversar com você. Está querendo ter intimidade com você. Hoje em dia, as pessoas pagam milhares de euros, milhares de dólares, para ter one-on-one com coaches, com pessoas influentes. Quando você pode estar com Deus todos os dias, estar one-on-one com Deus de graça, sem pagar nada. E às vezes eu estou procurando a minha ajuda numa pessoa, num pastor. E não que não é válido um coach, um pastor, mas o que é mais válido, a gente está negligenciando. Então eu estou colocando a carroça na frente dos bois. Você entende esse ditado? Não sei, às vezes falo ditado aqui. Amém. Então a sua vida, ela tem que ter prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Será que é ter um emprego bom, estar lá em cima? Ganhar muito dinheiro, estar lá em cima? Será que a sua prioridade é ter uma vida com Deus? É conhecer a Deus enquanto você está aqui nessa terra? Porque Deus fala, você pode ter certeza. Deus fala, você pode estar falando, nunca ouvi Deus falando. Talvez você não fica quieto quando está na presença de Deus. Seu momento de oração é ali um monólogo, só você fala. Quando na verdade vira ser um diálogo. Você fala, Deus fala. Você fala, Deus fala. Entendendo os caminhos do Senhor para a sua vida. Entendendo para onde você tem que ir. Então a oração, ela nos gera essa intimidade com Deus. Não negligencie a sua intimidade com Deus. Que o seu tempo com Deus, ele não seja se encaixar no seu schedule. Mas que o seu tempo com Deus seja a prioridade do seu dia. Coloca como prioridade. Às vezes você está passando algo na sua vida, e está passando por um momento difícil, eu quero te desafiar a você ficar 30 dias acordando mais cedo para buscar o Senhor por 20, 30 minutos. Todos os dias na presença de Deus. Porque se você fizer isso, e aí você falar, minha vida está uma droga, aí você pode vir me cobrar, pode vir falar comigo. Porque eu duvido você passar 30 dias buscando ao Senhor, sem intencionar em buscar a Deus, e você falar que a sua vida é ruim, que a sua vida é uma droga. Porque eu lembro de momentos onde todo mundo falava que a minha vida era uma droga, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha onde cair morto, não tinha dinheiro para pagar o arrendamento no fim do mês. E ainda assim, quando eu entrava na presença de Deus, eu começava a gargalhar. Não tem explicação. As pessoas olhavam e falavam, Paulão lascado, coitado, tenho pena dele.
Enquanto isso, eu estava lá buscando Deus, dando risada, gargalhando, porque não é a minha situação atual que vai influenciar a maneira como eu vivo. É a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. E nós temos que entender isso. Eu sinto que às vezes com relação à oração devocional, a gente já sabe tudo. Eu sinto que não existe nada que eu possa explicar para você aqui, que eu possa falar uma revelação nova a respeito de devocional. Eu sei que você já sabe sobre isso. Mas o problema é que você não põe em prática. Você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Dá um tchauzinho, você que sabe. Todo mundo sabe. Eu sei que para emagrecer eu tenho que comer muito, não são ossos largos, não é genética. Comer pouco, isso. Tá vendo o que está acontecendo? Olha, agora, talvez agora mude as coisas. Mas a gente sabe o que tem que fazer, o problema é que a gente não faz. Se você fizesse tudo o que Deus fala para você fazer, meu amigo, minha amiga, sua vida ia estar diferente, você pode ter certeza. Porque todos nós, não importa quem faz o estado da sua vida, do seu relacionamento com Deus, todos nós passamos por momentos onde nós somos desafiados, onde nós estamos em alguma luta, onde nós somos algumas vezes encorajados, mas o que vai fazer com que eu permaneça, com que eu persista, com que a minha oração seja incessante, é a minha intimidade com Deus, o quanto que eu conheço de Deus, e é isso que vai me fazer continuar em tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu imagino que desperdício seria eu viver a minha vida toda fazendo a minha vontade, buscando a minha vontade, e não a vontade de Deus. Eu imagino que desperdício seria eu chegar no céu, todo felizão, de que eu cheguei no céu, passei raspando, e igual no ano letivo, que você passa aquele 6, que você faça 5.9, o professor olha para você, faz aquela cara do gato do Shrek, fala, professora, meu pai vai me bater. E aí ela fala, tá bom, Paulo. Quantas vezes eu não olhei isso? Eu não passei por isso, sabia até fazer a cara certinho. Mas eu não quero chegar no céu raspando, cara. Eu quero chegar no céu e entender que eu vivi tudo que eu tinha para viver aqui na terra. Que tudo que o Senhor tinha para mim, eu recebi, eu fiz. Eu não desperdicei a minha vida, correndo atrás das minhas vontades. Estou morto para mim mesmo. Eu quero fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Seja onde for. E aí sim, quando eu chegar no céu, o Senhor falar, ó, Paulão, você realmente fez tudo aquilo que eu falei. Eu falo, obrigado, Deus. E aí eu não sei o que acontece, né? Tem casa, tem rua de ouro, tem minha casa, eu não sei o que vai acontecer. Não vamos entrar nisso. Mas eu quero chegar no céu sabendo que eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Que o que ficou para trás talvez seja o mínimo, talvez algumas coisinhas, mas a maioria eu vivi. Amém? A gente vai ver também através da palavra de Deus que a oração, ela funciona. O poder da oração é real. Existe poder na oração. Mateus 21, 22 diz, e tudo que pedires em oração crendo, o recebereis. Tiago 5, 16, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. A sua oração tem poder. E a sua vida vai mudar por completo quando você entender que você carrega algo. Você entender que o Espírito Santo está dentro de você. Que você carrega o poder de Deus dentro de você. Que o Senhor ele pode te usar em todos os momentos, todos os dias. A sua oração tem efeito. As pessoas vão virar para você, vão pedir oração e falar, ó, toma cuidado, porque quando eu oro, o Senhor faz, tá? Você quer isso mesmo? Eu vou orar. Mas Deus vai fazer. Por quê? Porque eu acredito na palavra de Deus. Deus está falando isso para mim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sou o justo, eu fui justificado, nós fomos justificados. Então a minha oração, ela carrega poder, a minha oração, ela move os céus, a minha oração, ela move montanhas. A minha oração, ela abre as coisas, ela abre cadeias, ela traz romperes para a minha vida, para as pessoas ao meu lado. A ideia é as pessoas começarem a falar, ó, seja meu intercessor, intercede pela minha vida. Intercede pela minha vida, por quê? Porque eu olho para você e eu vejo em você um homem de oração, uma mulher de oração. Você carrega algo diferente.
E existe essa fé disponível para nós, que a minha oração ela faz efeito. Toma cuidado, porque quando eu oro, acontece. Não mexe comigo, deixa eu aqui. Amém? Então vira para a pessoa do seu lado agora, faz aquela cara de alguém que ora. Pode olhar, pode olhar. Fala assim, quando eu oro, as coisas acontecem. Toma cuidado. Amém? Então nós não podemos desperdiçar isso. A nossa oração tem poder. Se a minha oração tem poder, por que eu não estou orando pelas coisas que me afligem? Por que eu não estou orando por aquilo que eu preciso? Pela minha casa, pela minha família, eu tenho que orar. Deus está nos chamando hoje para esse momento de oração, essa oração que não cessa. Nós vamos falar agora sobre alguns tipos de oração. Se você estiver anotando, pode anotar isso. Então, o primeiro tipo que nós vamos falar aqui é a petição. Então, você chega diante de Deus pedindo por algo. Pedindo um livramento, pedindo para que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, para que Deus faça algo em você, para que Deus mude alguma coisa. Salmos 54, versículo 2 e 3 diz: ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os seus ouvidos às palavras da minha boca. Os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Então a gente vai entender que a oração, ela pode ser uma petição a Deus. Eu posso chegar a Deus pedindo por algo. E é certo isso. Você tem que pedir. Você tem que chegar a Deus com suas petições, pedindo coisas a Deus. E Deus gosta disso. Quem é o pai? Quem são os pais aqui? Pais e mães. Mães também. Que às vezes mães é pai, vocês entenderam. Mas os pais, tá? Não só pai. Mas pais, você que tem seus filhos aí. Quando seu filho pede algo para você, você quer fazer aquilo por ele. Ainda mais quando ele faz aquela carinha que só ele faz, que você sabe que ele faz. Você quer abençoar. Eu lembro minha mãe falando comigo, tinha velho já. Minha mãe me chamava de bebê às vezes. Eu falava, mãe, o que você está falando, mãe? Eu não sou bebê. Eu nem moro mais com você, mãe. Mas por quê? Porque para os pais vai sempre ser o bebê, cara. Nunca vai deixar de acontecer isso. Né? Você é o bebezinho da mamãe. E a sua mãe gosta de te abençoar. A sua mãe gosta de fazer as coisas por você. Vó, então, os avós, então, nem se fala. Mas assim, você tem que entender que você precisa pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Às vezes as coisas não acontecem porque você não está pedindo. Então vamos começar a pedir por aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Às vezes as vontades, muitas vezes as vontades que Deus coloca no seu coração é para que você gere isso em oração, para que isso aconteça através da sua oração. Segundo tipo de oração que a gente vai falar aqui são os agradecimentos, a gratidão a Deus, uma oração de gratidão. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 1 Tessalonicenses 1:2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Salmos 103, versículo 2, bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Então, essa oração de agradecimento por que Deus é. Às vezes você pode falar que, cara, Deus não está acontecendo nada na minha vida. Agradece porque você tem uma vida. Agradece porque antes você estava indo para o inferno e agora você está indo para a vida eterna. Pede por essa alegria da salvação. Deixa essa gratidão entrar no seu coração. Seja grato pelas pequenas coisas, pelos pequenos romperes. Essa oração de gratidão, redém graças a Deus, tem que fazer parte do seu devocional. Você acordou para fazer o seu devocional. Você podia ter morrido enquanto estava dormindo. Um monte de coisa podia ter acontecido. Mas você acordou. Dê graças a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor vai me dar um dia maravilhoso hoje, Senhor. Te agradeço já por isso. Comece a agradecer a Deus por coisas que você não está vendo. Gera no Espírito, gera no Espírito. Amém? Eu vou correr aqui.
terceira é declarações. Joel 3,10 diz assim: forjai espadas das vossas relhas do arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Então a gente vê aqui que não faz sentido uma pessoa que é fraca dizer eu sou forte, amém? Faz sentido isso? Não faz sentido. A pessoa é fraca, você olha o cara magrinho, é fraco. Eu sou forte, porque a gente não tem nada a ver isso aqui. Mas o que importa é, eu não estou olhando para a minha situação atual, eu estou olhando para aquilo que Deus diz. Então mesmo que eu esteja fraco, eu vou dizer, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu quero declarar para mim mesmo, seja forte, avança, continua. As declarações, as orações de declaração, elas trazem alinhamento muitas vezes. Às vezes você está vendo algo que não tem sentido, você vai declarar, você vai trazer alinhamento no mundo espiritual para aquilo. A palavra de Deus que a gente está lendo, ela aponta para uma realidade que ela é superior àquilo que a gente está vendo. Então eu não estou ali agindo conforme aquilo que eu estou vendo simplesmente, mas o que o Senhor está falando? E eu vou declarar a palavra de Deus sobre aquela situação. Eu posso estar num momento financeiramente muito ruim da minha vida, mas eu vou declarar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou gerar isso no Espírito, eu vou atrás disso. Quarto tipo de oração que a gente vai falar aqui é oração no Espírito. Então, como a gente já tinha falado, todos nós aqui, se você é da Zion, você percebe que a gente ora muito em línguas, e a gente gosta muito de orar em línguas, porque a gente sabe o poder da oração em línguas, e aquilo que a oração em línguas faz nas nossas vidas. A oração em línguas ela vai estar relacionada com a sua edificação, você edificar a si mesmo. A palavra de Deus diz que quando nós oramos em línguas, a nossa mente está infrutífera, mas o nosso espírito está em conexão com Deus. Então, a minha oração em línguas, ela não passa pelo filtro da minha mente, das coisas que eu estou vivendo hoje. A minha oração em línguas, ela vai direto com Deus. É o meu espírito se conectando com Deus. Então, eu estou livre de medo na minha oração em línguas. Eu estou livre de desencorajamento em oração em línguas. Quando eu estou orando em línguas, eu sou selvagem. Quem é selvagem aqui quando ora em línguas? Amém, né? Quando eu oro em línguas, eu oro em línguas. Por quê? Porque eu sei o que está acontecendo, eu sei que estou edificando, alimentando a minha fé, mudando a maneira que eu estou pensando. Às vezes eu começo a orar em línguas e eu estou ali meio abatido. Quando eu termino de orar em línguas, eu passo uns minutos orando em línguas, eu saio diferente. Algo aconteceu no meu espírito. O meu espírito tomou conta, o meu espírito está falando para a minha alma. Alma, ó, fica quietinha aí, quem manda aqui é o Pai, fica na boa aí. E eu quero dar todo esse poder para o meu espírito. Eu quero ser guiado pelo meu espírito. A minha alma é carente, minha alma tem um monte de coisa ruim. Quem pode falar? Minha alma é difícil, né, às vezes. Vamos deixar o espírito guiar. O espírito fazer tudo isso. Então é muito importante você orar em línguas. Amém? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre contemplação, adoração. Então, Salmos 86, versículo 12 e 13. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Então, é uma oração que ela está contemplando a bondade de Deus, contemplando a grandeza de Deus. É uma oração que adora a Deus. Ele é Deus, Ele pode fazer tudo. Ele faz todas as coisas. Eu estou aqui nesse momento, muitas vezes, nesse momento de contemplação, de adoração, a única coisa que você pode fazer também é ficar calado na presença de Deus. É receber no Espírito aquilo que Deus tem para você. É deixar o seu Espírito ali receber. Absorver a presença de Deus na sua vida. Porque Deus é superior a tudo que a gente pode falar, tudo que pode fazer. Nós precisamos dessa reverência à presença de Deus, aprender a contemplar a presença de Deus, aprender a ficar calado diante do Rei dos Reis. Ninguém age de qualquer maneira. Se alguém tivesse falado, ó, vai ter o enterro da rainha, consegui um convite para você, vamos? Você ia de t-shirt para o enterro da rainha? Não, né?
não iam deixar você entrar. Por quê? Porque é um ambiente ali de contemplação. E isso a gente está falando da rainha de um país pequeno, tá? Imagina o Rei dos Reis. E eu não quero falar aqui que semana que vem todo mundo, de fato, terno e gravata. Não é isso. Mas a sua reverência a Deus, o seu corpo, durante a adoração, não é momento de mexer no celular muitas vezes. Sei que às vezes é uma mensagem que tem que fazer, mas não é momento de estar com as mãos no bolso. Não é momento de estar conversando, não é momento de estar falando. É momento de adoração. Você está adorando o seu Pai, o seu Criador. Aquele que pode fazer qualquer coisa na sua vida, aquele que te ama. E o Senhor está levantando uma geração aqui que realmente entende e reverencia a presença de Deus. Sabe o que é isso, sabe o que significa estar diante dos reis. E a presença de Deus está nesse lugar. Nós precisamos ter essa reverência à presença de Deus. Eu queria falar também, depois desses pontos, esses tipos de oração, sobre alguns inimigos da nossa vida de oração. Então nós falamos o porquê que eu preciso ter uma vida de oração, nós falamos sobre os tipos de oração, e agora nós vamos falar sobre os inimigos da nossa vida de oração. Amém? Vocês estão comigo ainda? Estou finalizando. Fica calmo. Então o primeiro inimigo da nossa vida de oração aqui é o entendimento errado sobre quem Deus é. Então, um grande inimigo da nossa vida de oração é pensar que Deus não se importa, que Deus está ocupado demais, que Deus ele não está preocupado com a sua vida agora, Ele está preocupado com pessoas que estão passando por mais necessidade. Então, um grande perigo na nossa vida de oração é a gente não entender quem Deus é para nós. Não entender a identidade de Deus, que é esse Deus de amor que te criou, que te conhece desde o ventre, que tem planos para a sua vida, que te ama mais do que tudo. Esse Deus quer ter uma vida de oração com você. Esse Deus quer ter uma vida de intimidade com você. Então a primeira coisa que você tem que tirar da sua vida é que as suas petições, aquilo que você está passando, não importa para Deus, importa e muito. Deus se importa muito com você. Então não deixe de orar por pensar que é algo pequeno, que é algo só da sua vontade, que é algo ali que está só no seu dia a dia, só impacta a sua vida. Não, fala com Deus. Entenda que Deus te conhece por completo, não tem nada que está escuro diante de Deus. E você vai experimentar grandes momentos na presença de Deus quando você começar a ser completamente sincero diante dEle. Abrindo o seu coração, falando, Senhor, eu sou pecador. Eu tenho batalhado com isso, isso e isso. Senhor, a minha mente está cheia de coisa ruim. Eu preciso de ajuda. Muda a minha maneira de pensar. Muda a maneira como eu sou. E você vai experimentar grandes momentos com Deus. A sua sinceridade com Deus vai destravar um outro nível de devocional na sua vida. Você vai ver no seu quarto, trancado ali, fechado, diante de Deus, quando você começa a se quebrantar diante de Deus, se derramar diante de Deus, você vai ver o quanto que Deus ama esses momentos, você vai sentir o amor de Deus sobre a sua vida, quebrando a mentira de que Deus não se importa. Deus se importa muito. Então o primeiro perigo da nossa vida de oração é o entendimento errado de quem Deus é. E nós temos que entender, Deus é bom, e Ele nos ama. O segundo que a gente vai falar aqui é o orgulho. Oração é um ato de humildade. Oração é eu entender que eu preciso de Deus, que eu não consigo fazer as coisas sozinho. Será que você tem orado antes de trabalhar? Ou você vai lá só com o seu intelecto? Só com aquilo que você sabe, só com as suas experiências? Será que você se coloca nesse lugar de humildade, pedindo para Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você. Se você não for o Senhor na minha vida, não sei o que vai acontecer comigo. Eu não tenho esperança se não for o Senhor. Nós precisamos ser humildes diante de Deus, tirando todo o orgulho. E é orgulho também você falar que você não quer incomodar Deus, porque isso é autossuficiência. Você está falando, eu consigo sozinho.
E vou te falar, você pode conseguir até alguma coisa sozinho, mas você vai estar deixando de conseguir tudo aquilo que Deus tem para você. Você se contenta com o bom quando Deus tinha o excelente para você. Então o orgulho, ele tem que sair da nossa vida. Ele é um grande inimigo na nossa vida de oração. E o terceiro e último inimigo da nossa vida de oração é a falta de urgência com o reino de Deus. Então você não tem urgência para ver o reino de Deus alcançando todas as ruas de Portugal. Você não tem urgência para ver o reino de Deus alcançando toda a Europa. Você não tem urgência para ver o reino de Deus transformando a sua casa, a sua vida. Eu preciso ter urgência do reino de Deus, a urgência que vem de Deus. Deus, Ele quer fazer, mas Ele está esperando por nós muitas vezes. Você precisa carregar essa urgência de Deus. Se você precisa disso, ora, pede ao Senhor, Senhor, coloque em mim, no meu coração, essa urgência, pelas tuas pautas, Senhor. Nós temos urgência para terminar uma universidade, nós temos urgência para receber uma promoção, nós temos urgência para ver coisas acontecendo na nossa vida. Mas será que eu tenho urgência pelo plano de Deus para Portugal? E às vezes está falando, nem sei qual que é o plano de Deus para Portugal. Isso mostra que você não teve urgência nem para entender o que Deus quer fazer, cara. Você precisa ter essa urgência de Deus. Urgência do reino de Deus, o que vai acontecer? Senhor, coloque em mim essa urgência pelo teu reino, pela tua palavra, pelas coisas que o Senhor vai fazer aqui, na minha vida, na minha família. Vivendo nessa urgência, entendendo que Deus é bom e que Ele quer fazer grandes coisas. Para encerrar, eu quero passar 3 coisinhas aqui, eu sei que hoje está um pouquinho longo, mas quem me dá 10 minutos? 10, 20, 30. Você já conhecia essa piada, né, pessoal? Então você está falando, Paulo, não entendi. Sei que eu tenho que orar, sei que o Senhor tem isso para mim, sei que faz parte da minha vida, que não tem como eu fugir, mas agora eu quero saber como que eu faço isso. Como é que eu fazer? Eu vou, e aí eu abro a Bíblia ali, shuffle tudo, abro assim e começo a orar. Como é que eu faço isso? E eu vou te ajudar, cara. Eu vou te dar aqui alguns passos práticos para você fazer isso. Então, o primeiro passo prático, e aí é importante que você anote isso muito bem, porque vai chegar amanhã, você vai colocar isso, na verdade hoje à noite, você coloca isso em prática para a sua semana ser abençoada, tá bom? Então, a primeira coisa que vai fazer é separe um horário realista na sua agenda. Se você não for intencional para colocar um tempo de oração no seu dia, você vai passar o dia e você não vai ter o tempo de oração. É muito simples. Não precisa complicar, não precisa fazer nada. É simplesmente você reservar um tempo. Sabe quando você tem uma reunião de Zoom? Todo mundo tem reunião de Zoom, né? Ali, tem uma reunião. Então, é a mesma coisa. Você vai colocar na sua agenda o momento que você vai separar para Deus. Pode ser 20, 30 minutos. Mas você tem que colocar na sua agenda. Se não estiver na sua agenda, você vai passar o dia e você não vai ter tempo com Deus. Amém? É super simples, não precisa de nenhum coach para te falar isso. É algo assim, só colocar na agenda. Só depende de você. Segundo ponto que eu vou falar aqui é, faça uma lista de oração. Então coloque ali pontos que você precisa orar. Eu preciso orar pela minha família, preciso orar pelo meu trabalho, preciso orar por essa pessoa, meu amigo, porque Deus me mostrou esse meu amigo, eu preciso estar orando por ele. Preciso orar pelo prédio da Zion, em letras maiúsculas, prédio da Zion. Amém? Então faça uma lista, para você chegar no tempo de oração, você saber aquilo que você vai fazer. E durante essa lista você vai orar a sua lista, e muitas vezes o Senhor vai colocar outros tópicos nessa sua lista, vai falar, ora por isso, declara isso. E vai ser incrível esse momento de oração. Então, primeira coisa, separa o tempo, separa o momento, bem simples. Segunda coisa também bem simples, faça uma lista. O que você vai orar no seu momento com Deus? O que Deus está colocando no seu coração? E o terceiro ponto é, preste contas para alguém. Arrume uma pessoa, um amigo, um líder, seu líder de link, algum dos líderes aqui da casa. Seja ali vulnerável, falando, eu estou buscando isso, quero melhorar minha vida de oração.
Volta depois e dá feedback, essa semana foi boa, consegui 4 dias, não consegui, mas foi boa, estou melhorando, minha vida de oração está assim, minha vida de oração está desse jeito. Seja vulnerável, preste contas do que está acontecendo na sua vida para alguém. E procure alguém que seja uma autoridade espiritual na sua vida, tá bom? Não precisa abrir sua vida para pessoas que estão passando pela mesma coisa. Porque essa pessoa, se ela está passando pela mesma coisa, ela não pode te ajudar. Então eu tenho que procurar alguém que já passou por aquilo que eu estou passando. Então eu, como casado, não vou procurar alguém solteiro para falar do meu casamento. Faz sentido? Não. Não tem o menor sentido isso. Então eu tenho que procurar alguém que entenda aquilo que eu estou passando, que já passou por isso. O seu líder de link pode te ajudar, a liderança aqui da casa pode te ajudar. Seja vulnerável, dessa maneira você vai continuar crescendo com Deus. Amém? Se coloque de pé agora onde você está.